E aí, gente, esperando aqui a galera Mamacita. entrar. Estão me ouvindo aí? Sim, senhor. Beleza. Meu microfone tá ligado? Tá. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então. Então, vamos... Ô, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer dessa primeira parte que eu dei para vocês? Senão, a gente vai continuar agora, tá? Então, belezura, Júlia, vamos lá. Ó, então, eu tinha coloquei um esqueminha aqui para vocês saberem quem é quem, beleza? Então, os interesses dos grupos políticos aí, né, desses partidos de direita e esquerda que começam a aparecer com a Revolução Francesa. Então, vamos lá. Então, a maior parte dessa assembleia, como essa assembleia ela está praticamente sendo guiada pela alta burguesia, por isso que a monarquia constitucional ela existe, por isso que o rei ainda existe. Só que nesse meio tempo, a fome está continuando, os problemas econômicos estão continuando, então não teve muita melhoria. Os servos ainda continuam servos, apesar de ter o tempo de contrato para expirar, né? Então os problemas econômicos eles estão gravíssimos ainda e tem muita revolta pipocando na França e tem outro problema. Os países que são países absolutistas eles começam a invadir a França, porque obviamente que todo mundo teme a França revolucionária, de que os ideais revolucionários franceses possam chegar nos países deles. Né? Então a Áustria, a Prússia, a Rússia, a Inglaterra, até mesmo a Inglaterra, que já era revolucionária no sentido burguês, mas que tem uma possível nova concorrente no sentido econômico, a galera começa a atacar a França. E os girondinos que estão comandando esse processo inicial da revolução, né, com essa alta burguesia, eles não estão dando conta com tudo isso, com todos esses problemas. O rei tenta fugir no ano de 1791, ele tenta fugir para a Áustria, ele é preso na fronteira, quase que ele chegou à Áustria, e aí a parada tá um caldo, né? Então o rei ele vai ser considerado traidor, né? Os girondinos defendiam que o rei tinha que ser perdoado, e aí a galera, né, dentro da Assembleia começa a mudar de forma, né? Então a partir desse momento, os girondinos deixam de ser a maioria para os jacobinos se tornarem maioria dentro, no sentido numérico mesmo, da Assembleia. Tá? E aí, conforme essa maioria jacobina vai aparecendo, o rei vai ser considerado traidor, né, porque ele abandonou a pátria, ele abandonou a nação, e ele vai ser guilhotinado. Tá? Então, primeiramente, os guardas pessoais aí da família real foram guilhotinados, aí vem o Luís XVI, e a sua família vai ser guilhotinada para serviço de exemplo para a nação. A partir desse momento, os jacobinos assumem definitivamente a Assembleia Nacional, é aí que vai nascer a tal da Convenção. O que é a Convenção? É a República Francesa. Então, a partir de agora, entre 92 e 95, não tem mais monarquia na França. Então, acabou a monarquia constitucional, tá? Agora é República. E aqui é a tal da Primeira República Francesa, onde os jacobinos eles tomaram o poder, né? Então, no sentido externo, Áustria, Prússia, Espanha, Holanda, Inglaterra, Rússia, está todo mundo contra a França, obviamente, porque os ideais revolucionários franceses são muito radicais, isso pode chegar aos países deles, né? E aí, nesse tempo, inclusive, começa a aparecer a figura do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte já está nos exércitos franceses e ele começa a subir no poder, né? Ele começa a subir ali por mérito mesmo. Inclusive, quando ele chegar a ter 27 anos, ele vai ser general. Tá? Então, olha só. Então, os jacobinos no poder é o período da radicalidade da revolução. Então, aqui vai ter um novo calendário. Aquele calendário cristão foi abolido, né? Porque como foi a igreja que criou esse calendário e a igreja fazia parte do antigo regime, então seria uma forma da novidade, do novo. Então, você tem um novo calendário. Inclusive, esse novo calendário, se eu não me engano, tinha 18 meses.
O mês eram 3 semanas, né? Você tem feriados dedicados ao sans-culotte, lembrando que o sans-culotte é o coração da Revolução, é a galera que vai para a linha de frente. E era a galera que apoiava os jacobinos no poder. Vai surgir a lei do máximo. O que é a lei do máximo, né? Os preços vão ter um preço máximo. Então, o preço do pão, por exemplo, não pode passar de X. Por que não? Porque essas coisas alimentam a boca da galera. Então, isso aqui é uma forma de amenizar a fome, de amenizar essa crise econômica. Então, aqui é uma intervenção direta do Estado na economia, tá? Como, por exemplo, política de preço. Nesse primeiro momento, deu certo, a galera começa a se alimentar mais, né? Então, a fome ela começa a ser atenuada, tá? Vai surgir uma nova Constituição Francesa, muito mais radical que aquela anterior, né? Então, a República vai ser declarada, os poderes vão ser definitivamente divididos, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, o voto censitário acabou, então agora é o sufrágio universal masculino, todos os homens, independente da renda, vão poder votar. As colônias todas vão ter o fim da escravidão. Então, é nesse momento, por exemplo, que estoura a independência no Haiti, tá? A independência do Haiti acontece nesse momento da Revolução Francesa, com os jacobinos, né, apoiando isso acontecer nas colônias. E o que vai acontecer também? O feudalismo acabou. Então, aquele negócio do servo ter que cumprir contrato, acabou. O servo vai ser livre mesmo a partir de agora. E, a partir de agora, para resolver esse problema das terras e para resolver o problema da fome, as terras dos nobres da igreja, a igreja que já tinha perdido as terras, né? Agora as terras dos nobres vão ser confiscadas e vão ser entregues às pessoas pobres. 60%, anota esse número, 60% das terras da França foram doadas para pessoas pobres ou vendidas a preço muito baixo. Isso se chama reforma agrária. 60% das terras da França foram dadas ou vendidas a preço baixo, tá? Justamente para sanar essa questão da divisão das terras, a questão da fome e também a questão da produtividade agrícola e por aí vai, né? Por isso que a gente tem uma coisa muito revolucionária nesse primeiro momento, aliás, nesse segundo momento da revolução acontecendo, né? A parada vai ferver quando o Marat, que era um líder montanha, que era líder dos Cordeliers, ele é assassinado. Ele é assassinado por um girondino, né? Tanto é que tem esse quadro famoso que o Marat foi assassinado ali na banheira, né? E ele deixou a carta dele falando quem eram os inimigos da revolução. O Danton também, que era um montanha, ele é expulso, né? E ele que era considerado moderado ainda. Então aqui você tem brigas entre os cabeças da revolução dos jacobinos. E aos poucos aparece a figura do Robespierre. Então, a revolução, que ela era comandada por 12 pessoas, né, que era tipo o comitê central aí da Assembleia. Então você tem a Assembleia com 700 pessoas. A maioria deles são jacobinos. Acima deles tinha lá o Comitê de Segurança Pública, que era composta por 12 pessoas. Essa é a galera que define a revolução. Entre os 12 aparece o Robespierre. Então o Robespierre virou o cara da parada, né? E quando o Robespierre ele assume o poder, ele vai mandar perseguir gente que era apoiadora dele. O Danton, por exemplo, vai ser considerado antirrevolucionário. Por quê? Porque ele criticava algumas coisas que estavam acontecendo ali. E aí, quando o Robespierre aparece na parada, é chamado de período do terror. Por que período do terror? Porque 17 milhões de pessoas, 17 mil pessoas vão ser guilhotinadas, né? A guilhotina, que era um símbolo da Revolução, inclusive. E ela foi inaugurada com a família real e os seus guardas. Inclusive, o criador da guilhotina, o Guillotin, que era um médico, ele criou justamente como uma forma de execução indolor, ele também vai ser guilhotinado. Por quê? Porque ele foi considerado antirrevolucionário, né? Olha só. Então é uma bagunça mesmo. Então todo mundo que critica a revolução é considerado antirrevolucionário. É igual hoje. Você critica o Bolsonaro, quer dizer que você é apoiador do PT? Na época era desse jeito. Então, isso não é novidade, pensando em questões políticas dos dias de hoje, beleza? Então, em torno de 17 mil pessoas são guilhotinadas, inclusive apoiadores políticos do Robespierre, né? O Hébert e o Danton, eles eram Cordeliers, tá? Com isso, e outra, você tem 30 mil pessoas presas. Então, assim, você tem alguns dados oficiais, que são os 17 mil guilhotinados e 30 mil presos, só que você tem muita mais gente morrendo na França, né? Lembra que no campo, nas outras cidades, você tem revoluções acontecendo. E você tem as guerras
comendo solta na França, dos países invadindo a França. Então, é um período complicado, né? E nesse meio tempo, inclusive, o Napoleão, ele é condecorado general pelo Robespierre. Quem escolheu o Napoleão para ser general foi o Robespierre. Por quê? Porque o Napoleão era bom pra caramba. Depois a gente vai falar sobre ele. Mas, como a parada está perdida no sentido político, muita gente está sendo presa de forma desnecessária, muita gente guilhotinada de forma desnecessária, o Robespierre perde apoio do coração da revolução, que são os sans-culottes. Com isso, os jacobinos começam a perder força, o Robespierre começa a perder força, é aí que os girondinos ganham força. E é aí que, depois eu vou pular essa questão, né? É aí que os girondinos voltam ao poder, aqui foi um golpe mesmo que os girondinos vão dar, com o apoio dos planície. Na verdade, quem vai comandar esse processo a partir de agora é a planície. Então, a planície vai ter apoio dos girondinos, né? Mas os girondinos eram a maioria nesse momento. Isso é chamado de reação termidoriana. Por que termidor? Termidor é um mês do novo calendário, que seria aqui setembro, mais ou menos, tá? Então, os girondinos e planície, que é a galera da alta burguesia, volta ao poder. Então, aqui a gente tem um recuo da revolução, o radicalismo, por exemplo, controle de preço, vai acabar, mas a reforma agrária não voltou, tá? Mas o controle de preço volta, inclusive o voto censitário volta a aparecer, volta a ter escravidão nas colônias e também muita gente que era perseguida, que era especulador econômico, a galera volta. Malu, eu não tô aguentando. Gente, tem algum áudio vazando aí. Pelo menos eu tô vendo a aula de história. Eu nem consegui ver a aula de história porque eu fui estudar. O áudio da Isabela tá vazando. Fecha aí, Isabela. Valeu. Então, a gente tem um retrocesso dentro da Revolução, beleza? Então, tanto é que nesse momento tem o tal do terror branco, né? Que é essa galera girondina, planície, vai perseguir os seus culottes, vai matar jacobino, né? Então, a gente tem uma reação contrária. Por que isso acontece? Porque os girondinos foram muito perseguidos pelos jacobinos. Então, é uma parada muito complicada, tá? É uma parada muito complicada. E aí vai se formar o tal do diretório. O que é o diretório? A República Francesa vai ser comandada por 5 diretores, né? Obviamente que esses 5 diretores são representantes da alta burguesia, girondinos e planície. Então a gente tem um problema gravíssimo de problemas políticos acontecendo, essas brigas dos jacobinos, os realistas, que eram os monarquistas, tentando tomar também o poder, as guerras correndo solta, Áustria, Prússia, Rússia invadindo a França, os problemas econômicos na França acontecendo. Nesse meio tempo também tem a tal da revolta de Graco-Babeuf, né? Que aqui seria meio que o início de um proto-socialismo, onde o Graco-Babeuf ele fala em acabar com a propriedade privada e ter a ditadura dos humildes, né? Ou seja, as pessoas pobres deveriam governar. E no entender do Graco-Babeuf, a revolução ela está sofrendo um retrocesso. Então a revolução ela aconteceu e ela tem que continuar a acontecer. Não pode voltar a ter retrocesso, né? Essa galera se revolta, obviamente que eles vão ser perseguidos, tá? É aí que começa a ganhar fama a pessoa do Napoleão. Então, quem era o Napoleão? Então, o Napoleão é um cara que, desde cedo, ele foi para a escola militar, né? Ele é da Sardenha, a Sardenha que era italiana, por isso que ele tem esse nome Bonaparte, tá? É um nome italiano. Mas a Sardenha, por um tempo, ela era domínio francês, e aí ele é mandado para a escola militar, lá na França, na França continental. Ele era muito ruim, né, de francês, né, de línguas, só que ele era muito bom estrategista. Aí ele vai para a escola militar. Na escola militar ele começa a se destacar. Ele entra para os exércitos franceses aí durante a Revolução e aos poucos ele vai subindo de cargo, porque ele era muito bom, né? Ele era muito bom de estratégia, né? Ele era grande estudioso do Império Romano, inclusive depois ele vai adotar alguns símbolos do Império Romano e tal, e ele defendia os ideais revolucionários, tá? E ele, dentro do exército, quando ele vira general, ele começa a ganhar tudo, tá? Tanto é que aquela guerra famosa que teve no Egito, né, a esfinge que não tem um nariz, é devido às guerras napoleônicas. Por quê? Porque ali você estava lutando contra os ingleses, contra os prussianos, e o Napoleão começa a ganhar tudo.
O dia que o Napoleão volta dessas guerras, quando ele volta da campanha do Egito e ele entra em Paris, a galera em Paris está gritando o nome de Napoleão. Por quê? Porque o Napoleão está representando a revolução. Ele está lutando contra o antigo regime, está lutando contra a Áustria absolutista, está lutando contra a Prússia absolutista, está lutando contra a Inglaterra, que apesar de ser burguesa, era contra a França. Ele é aclamado pela população, porque ele é um grande símbolo de manutenção da Revolução Francesa. É aí que o diretório vê o Napoleão com bons olhos. E aí o diretório começa a pensar que o Napoleão seria uma figura de pacificação política interna, né, para amenizar essas brigas políticas entre jacobinos, planície e girondinos, e ele seria um grande representante da nação. E aí, o que o diretório promove? O diretório promove que o Napoleão tome o poder. E aí, então, no dia 19 de novembro de 1799, 10 anos depois do início da Revolução, o tal do 18 Brumário acontece. O que é o 18 Brumário, né? Brumário é o mês novo aí do calendário revolucionário francês, mas que seria o dia 19 de novembro do nosso calendário cristão. No dia 18 de Brumário, o Napoleão dá um golpe. 18 de Brumário é um golpe onde o Napoleão passa a governar e aí vai nascer o tal do consulado, né? O Napoleão e mais 2 vão governar, ou seja, um governo de 3 membros. Claro que isso vai durar um tempo, porque depois o Napoleão vai declarar o tal do Império Francês. A gente vai ver isso aí no próximo slide, né? Então, de uma forma geral, é a alta burguesia comandando o processo econômico, pensando nas questões capitalistas, vai surgir um governo mais autoritário, justamente para evitar esses radicalismos, essas brigas políticas internas, um monte de revolta e as questões das guerras, tá? Então, agora, deixa eu só abrir aqui o slide do Napoleão para a gente começar a falar do Napoleão Bonaparte em si, beleza? Uma outra coisa para a gente pensar, essa ideia do Napoleão ser baixinho, isso aí é lorota, viu? Isso é invenção inglesa. Vocês têm que lembrar que a gente está falando de guerras. E, obviamente, que o inimigo sempre vai tentar te desmoralizar no sentido publicitário. Então, o Hitler vai falar que o Stalin é ruim, o Stalin vai falar que o Hitler é ruim. Então, isso funcionava com política de guerra, né? No caso, os ingleses mostravam um soldado inglês grandão pisando em cima do francês, né? O francês baixinho e coisa assim. Só que o Napoleão tinha estatura média de um francês, que era mais ou menos 1,60 m. Ou seja, o Napoleão não era baixinho para a época, tá? Só que se você vê, por exemplo, esse quadro, o que você percebe? A proporção Napoleão, ela está muito desmesurada em relação ao cavalo, né? Então a figura Napoleão, ela se sobressai. E esse é o cavalo pessoal aí do Napoleão, tá? Vamos lá. Então, isso eu já comentei com vocês, né? Vamos pular isso aqui. O Napoleão ele vai aparecer com a figura do 18 Brumário e vai se formar o tal do consulado. Se der tempo, eu volto aquele textinho aí que é legal para a gente pensar. Na época do consulado, Napoleão vende a Louisiana, né, que é aquela colônia francesa ali na América do Norte, vendeu para os Estados Unidos, que já são independentes nessa época. Por que vendeu? Porque ali você tem fronteira com a Inglaterra. O Canadá era inglês. O Oregon, lá em cima, também era inglês nessa época. E você tem um território que está muito longe. E aí, a parada da guerra mais importante é dentro da Europa. Ele vende esse território justamente para cortar gasto, né, para tentar evitar e ter uma nova estratégia. Em 1804, acaba o consulado e começa o Império Francês. Por quê? Porque o Napoleão se autoproclamou imperador. E esse quadro é super famoso, né? O bispo, ele entregou a coroa para o Napoleão e o Napoleão se autocoroou imperador. O Napoleão não se ajoelhou perante o bispo. E isso aqui é importante, por quê? Porque isso mostra quem manda. Quem vai mandar é o Napoleão. Ele se autocoroou. Isso é um símbolo muito importante que mostra que o Estado francês é um Estado laico. Tá? Então, apesar da gente ter agora uma ditadura, inclusive ele se declarou imperador, mas a gente tem ganhos revolucionários, ganhos filosóficos, né? Então a liberdade, acabou a liberdade, você tem censura, você tem o fim das assembleias, né? O voto já era, você não tem mais nem voto para nada, porque agora é uma ditadura na prática, só que algumas coisas vão se manter da revolução. Inclusive nessa época, o Beethoven, né? O cara da ópera, o Beethoven fez uma ópera em homenagem a Napoleão. Porque o Beethoven era iluminista. O Beethoven é fã da filosofia iluminista. Ele fez a homenagem lá, que é a Terceira Sinfonia, depois vocês procurem aí no YouTube.
É a terceira sinfonia, que seria homenagem a Napoleão. Só que quando Napoleão se autoproclama imperador, e você fazer isso é você atacar a filosofia iluminista, né? Porque o iluminismo fala de república, o iluminismo fala de monarquia parlamentar, e o cara vai e faz um império, o cara vai e decreta uma ditadura. O Beethoven ficou tão decepcionado com isso que foi lá, apagou o nome do Napoleão e colocou Terceira Sinfonia em homenagem a um grande homem. Esse é o nome da sinfonia, tá? Então, o objetivo do Napoleão aqui, com essa ditadura, com essas perseguições todas, é transformar na França a maior potência do mundo, né? E o Napoleão manteve a reforma agrária. Por que ele fez isso? Porque ele precisa de apoio das pessoas pobres, né? Então, ele manteve. Ele vai promover uma conciliação com a igreja, né? Então, muita gente do clero voltou para a França nessa época. Algumas terras foram devolvidas para a igreja, porque ele também precisa de apoio, é uma questão política. Alguns nobres voltaram para a França e, obviamente, que ele perdoou, né, essa galera. Só que, claro, que o ideal de nobre já é uma galera que é cidadã igual a todo mundo. A França, a partir desse momento, começa a industrializar, começa a nascer um monte de reforma urbanística na França, principalmente em Paris, e obras públicas para poder gerar emprego. Beleza? Tanto é que a partir de agora começam a nascer os boulevards, né, que são as ruas mais largas em Paris, e por aí vai. Né? O Arco do Triunfo, que inclusive o arco é uma invenção dos imperadores romanos, que eles usavam quando eles voltavam das campanhas militares. Né? Inclusive essa questão já caiu na FUVEST, falando sobre a construção do arco, como sendo o grande representante dos imperadores, para justamente marcar o nome deles. O Napoleão, como fã do Império Romano, fez a mesma coisa. Inclusive, ele adota a águia, né? Aquela águia romana como símbolo, ele também passa a adotar no Império Francês. Ele estabelece o Banco da França, que seria um Banco Nacional Francês. A moeda passa a ser o franco. O franco, inclusive, existiu até o surgimento do euro. Vão surgir escolas públicas e universidades justamente para promover o crescimento da França. Inclusive, o Napoleão é o pai do museu. O museu que a gente entende hoje, que a gente tem hoje como museu, quem criou foi o Napoleão. Por que ele fez isso? Para ser um lugar da memória francesa, um lugar para se estudar a história francesa, né? Claro, conforme o Napoleão foi invadindo os países, ele também roubando muita coisa, né? Esse obelisco, que é uma coisa egípcia, ele roubou e mandou lá para a França. Claro que aqui tem outras polêmicas, né? Estabeleceu o tal do Código Civil Napoleônico, isso aqui é importantíssimo para vocês, apesar dele ter retirado o direito de liberdade, mas ele confirma o fim do feudalismo, ele confirma o direito à propriedade privada e confirma a igualdade perante a lei. Ou seja, todo mundo passa a ser igual perante a lei. E esse Código Civil, que inicialmente passou a rolar na França, em alguns lugares passa a rolar também. Por que isso aqui é extremamente importante? Porque o dia que o Napoleão cair do poder, e vai rolar a tal da restauração, né? A revolução meio que morre, entre aspas, e volta a ter absolutismo, volta a ter monarquia, volta a ter nobreza e clero no poder, a galera que viu os ideais e que o Napoleão espalhou pela França, essa galera não vai deixar essas coisas voltarem. É aí que essa galera vai fazer novas revoluções a partir de 1820, beleza? O Napoleão proibiu as greves e voltou a ter escravidão nas colônias. Inclusive o Toussaint Louverture, né, que era o líder da independência do Haiti, ele foi preso nessa época. Tá? Vamos continuar. Então, Código Civil Napoleônico, extremamente importante para vocês, porque é um ganho revolucionário. Tá? O Napoleão, então, pensando no mapa geopolítica, ele vai mudar o mapa europeu. Tanto é que essa grande região no centro, que era chamada de Sacro Império Romano-Germânico, já era. Inclusive no lugar, depois vai surgir a tal da Confederação do Reno, que vocês estão vendo aqui, e aí vai nascer a futura Alemanha. Né? Então, o Napoleão ele bagunçou geral o mapa. Tá? Então, o furacão Napoleão ele vai invadir, vai dominar. Né? No sentido militar, o Napoleão tem uma média de 600 mil soldados, só que é uma galera muito mal equipada. É uma galera muito mal armada. Né? A galera da Prússia, por exemplo, que seria a região de Berlim, uma galera rica. O exército austríaco era muito melhor que o exército francês, só que o Napoleão é o cara, o Napoleão é o grande estrategista. Só que o Napoleão tem um problema. Quem é o problema? Inglaterra. Inglaterra é uma ilha. O Napoleão é bom em terra, o Napoleão não é bom no mar, tá? Porque a Inglaterra já tem uns 150 anos de experiência militar no mar, tá? O Napoleão não. Por isso que todas as vezes que o Napoleão tentava invadir a Inglaterra, ele perdia. Então, a Batalha de Trafalgar, né, que é a última vez que o Napoleão tentou invadir a Inglaterra, o Napoleão desiste. Então, como ele tem um grande inimigo agora, que é a Inglaterra,
ele não consegue invadir a Inglaterra, os outros todos praticamente estão dominados, né? Então a gente tem nos mares a Inglaterra mandando em terra ou Napoleão. O Napoleão, então, para tentar vencer a Inglaterra, ele decreta o tal do bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Todo mundo na Europa continental que tentar comercializar com a Inglaterra, o Napoleão promete invadir. Ou seja, o bloqueio continental é uma forma de tentar sufocar a economia inglesa. Lembrando que a Inglaterra é o epicentro da Revolução Industrial e a Inglaterra é grande vendedora de tecidos. Então, essa é uma forma de tentar enfraquecer a economia inglesa, né? Isso também é uma estratégia militar no sentido econômico, tá? Lembrando que quem rompeu o bloqueio, o Napoleão promete invadir. Vocês têm que lembrar que 2 países romperam o bloqueio. O primeiro país foi a Rússia, que a gente vai ver a invasão. O outro vai ser Portugal. Lembre-se que o Dom João VI vem ao Brasil fugindo dos exércitos napoleônicos, e isso a gente vai ver na aula de amanhã, beleza? Vamos lá, então. Então, a Rússia rompeu o bloqueio, o Napoleão, então, invadiu com 600 mil soldados a Rússia. E olha só, vocês podem encontrar lugares falando que o Napoleão perdeu a guerra. O Napoleão não perdeu a guerra. O Napoleão invadiu Moscou, o Napoleão dominou. O problema é que dos 600 mil soldados que foram para a Rússia, só voltaram 10% vivos. Ou seja, voltou apenas 60. Mesmo Napoleão tendo vencido, voltou só 60 mil. Por que isso aconteceu? Porque o general Inverno, o frio ganhou Napoleão, isso é outra bobeira, gente. Apaga isso. Frio não ganha guerra. O que ganha guerra é estratégia, é militarismo. São as pessoas combatendo. Isso ganha guerra. O frio pode dificultar algumas ações, tá? Então, qual foi a estratégia russa? Os russos, que tinham um exército gigantesco, então a Rússia é praticamente o maior país da Europa. A Rússia era um império, né? A Rússia tem praticamente o maior território da Europa, pensando em império, né? E a Rússia tem um exército gigantesco, enorme. Só que a Rússia não tem o Napoleão. Então, o lado francês tem o Napoleão. Então, o brilhantismo da guerra. Então, qual que é a estratégia russa que os russos também usaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? A tal da terra arrasada. O que é isso? Como a gente está falando de deslocamento de tropa, de Paris a Moscou dá mais ou menos uns 2.000 quilômetros por aí, 2.500 quilômetros por aí. Então você tem que ir de cavalo, a cavalo, e a pé. E aí, como que você faz para ter comida? Você tem que saquear o lugar. Você tem que saquear a plantação, você tem que matar o boi para fazer para dar para os teus soldados, né? O que os russos fizeram? Tiraram o gado, envenenaram as águas e meteram fogo nas plantações. Isso é a terra arrasada, ou seja, você dificulta o teu inimigo a ter acesso à comida. O que foi acontecendo? Soldados franceses começaram a ter fome. Se você tem fome, o teu sistema de imunidade cai. Então, muita gente passa a ficar doente. Então, o cara leva um balaço no ombro, mas se você levar um tiro no ombro, você não morre. Mas o cara ia para o acampamento, no dia seguinte morria. Por que ele morria? Porque o acampamento tinha um problema de higiene. O Napoleão nunca conseguiu resolver esse problema, né? A gente está falando da pandemia pensando em higiene. Os acampamentos militares, ao longo do tempo, também você tem que cuidar da higiene, contaminação, bactéria, fungos, vírus. O Napoleão nunca conseguiu resolver isso. E com a imunidade baixa, piora a situação. Então, muitos soldados morrendo de fome. O inverno, ele ajuda o teu sistema imune a enfraquecer. E com o inverno, você não tem produção agrícola, você não tem gado. Então, isso ajuda os soldados franceses a morrerem mais rápido. Então, o que ganha a guerra é estratégia. O Napoleão venceu, só que a um custo muito alto, voltou só 10% para a França. Consequentemente, a Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria se reuniram para derrubar definitivamente o Napoleão. 1813, na Batalha de Leipzig, né, lá na Alemanha, Napoleão perde. 1814, Paris é invadida, o Napoleão cai do poder, aí o Napoleão vai ser exilado na ilha de Elba. Só que na ilha de Elba, depois, o Napoleão foge. E aí ele volta para Paris. E nesse meio tempo vai rolar o tal do Congresso de Viena, que a gente vai ver depois, tá? Olha só, o Napoleão volta ao poder e o Napoleão vai governar durante 100 dias. Só que durante 100 dias o Napoleão não conseguiu refazer o seu exército. Por que não? Porque a força do Napoleão não era só a estratégia dele, era também a experiência dos soldados, né? Porque aqueles soldados que viveram a Revolução de 1789 foram sobrevivendo ao longo do tempo, o cara foi adquirindo experiência. Então, mesmo ele não tendo bom armamento,
ele sabia lutar, tá? Mas esses caras morreram. Então, para você fazer um novo exército do nada, não é assim que rola. Você tem que treinar os caras, você tem que dar apoio militar, né? E aí, esse governo novo do Napoleão só durou 100 dias. O Napoleão caiu do poder, inclusive o Luís XVIII, que era o cagão, fugiu, né? O Napoleão assumiu o poder, durou só 100 dias o governo dele, tá? E aí, na Batalha de Waterloo, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia derrubaram novamente o Napoleão do poder, e aí o Napoleão vai ser exilado lá no meio do Atlântico, na ilha de Santa Helena, onde ele morre em 1821, muito provavelmente por um ataque cardíaco, né? Aquelas imagens que tem Napoleão com a mão dentro do estômago, aquela mão que está dentro da roupa, né? É porque o Napoleão tinha, tem muita gente que fala, né, que ele tinha problema de estômago, ele tinha gastrite, algumas coisas assim. E aí, em 1821, Napoleão falece, muito provavelmente por um ataque cardíaco na ilha de Santa Helena, né? E aí, foi vitória então do absolutismo? Não, porque esse motor revolucionário vai continuar existindo por um tempo e essa galera burguesa não vai deixar esses ideais liberais morrerem e depois ainda vai surgir o socialismo, né? Então, a partir de 1820, a gente tem uma nova onda revolucionária, tá? Então, para a gente terminar, o Congresso de Viena, ele acontece para restaurar a Europa aquilo que era antes da Revolução Francesa acontecer, tá? Então, isso vai atingir toda a Europa, todos os países europeus vão participar do Congresso, inclusive o Dom João VI sai do Brasil para ir para Viena participar do Congresso, é justamente aí que o Brasil deixa de ser colônia e vira lá o Reino Unido de Portugal e Algarves, né? E o Dom João VI, inclusive, vai com uma certa pompa, né, para o Congresso, porque ele praticamente é o único rei que sobreviveu. Todos os outros caíram. Dentro do Congresso, a gente tem 5 grandes, né, que seria meio que o Conselho de Segurança hoje da ONU. Então, a Inglaterra, o interesse dela é o comércio. A Inglaterra não tem interesse geopolítico na Europa continental, tá? Só que a Áustria, Prússia, Rússia e França, sim, tem interesses, beleza? Então, vocês têm que guardar esses 5 grandes do Congresso de Viena. Por quê? Porque depois, quando as revoluções voltarem a acontecer, esses 4 países aqui vão comandar o processo de tentar segurar essas novas revoluções, tá? A Áustria, Prússia, Rússia e França. A Prússia é a região da Alemanha, a Áustria está ali do lado, a Rússia tem interesse, obviamente, no leste europeu, a França mais na região central, assim como a Áustria, tá? E a Prússia. Vamos lá. Então, o primeiro ponto do Congresso de Viena é restaurar a Europa aquilo que era antes da Revolução. Então, agindo pelo princípio da legitimidade, quer dizer o quê? Tal dinastia governava. No caso, por exemplo, a França, era a dinastia dos Bourbon. Então, alguém da família Bourbon precisa voltar no poder para a França, beleza? O princípio da territorialidade quer dizer o quê? Os territórios que pertenciam aos países antes da Revolução precisam voltar. No caso, por exemplo, do Sacro Império Romano Germânico, ele não volta, por isso que vai nascer a tal da Confederação do Reno, que depois vai surgir a tal da Alemanha, né? Então, tudo isso é dentro de um princípio de equilíbrio. Obviamente, o equilíbrio para aqueles 4 grandes, né? Áustria, Prússia, Rússia e a França. Então, a ideia toda é restaurar o antigo regime. Claro que nem tudo vai voltar, tá? Então, a Europa pós-congresso, como que volta, beleza? Vocês estão vendo que a Itália não existe ainda, a Alemanha também não existe ainda, né? E aí você tem as áreas de influência e territórios que foram adquiridos aí com o passar do tempo, inclusive, tá? Outra coisa que vai surgir no Congresso de Viena é a tal da Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? É o braço militar do Congresso. Então, quer dizer que, se surgir novas revoluções com características nacionalistas, por exemplo, uma região tentando conquistar a independência contra a França, sei lá, Bordeaux quer fazer independência contra a França, a Santa Aliança promete interferir. Alguns lugares na Alemanha, né, sei lá, Frankfurt quer ser independente contra o domínio austríaco. A Santa Aliança vai reagir se tiver revoluções liberais, né? Lembrando que a Revolução Francesa é uma revolução liberal. Se tiver também em movimentos independentistas, também a Santa Aliança promete interferir. Tanto é que nesse meio tempo vai rolar a tal da Segunda Guerra de Independência nos Estados Unidos, porque teve uma guerra ali fronteiriça entre a Inglaterra e o Canadá contra os Estados Unidos. Inclusive, Washington foi invadido pela Inglaterra e vai acontecer a tal da Segunda Guerra de Independência. Isso aqui, gente, a gente está falando em 1815. Lembrando que depois vai nascer a tal da doutrina Monroe.
A doutrina Monroe é a ideia de que as independências poderiam sofrer problemas. E aí, tanto é que tem aquela imagem famosa, né, do tio Sam fincando uma área, delimitando que aqui os americanos mandam e do lado de lá a Europa manda, né? E americanos aqui é a ideia dos americanos continente, não é Estados Unidos, tá? Mas enfim, depois a gente vê quando a gente for falar de expansão para o oeste, tá? Então, a Revolução Francesa, ela aconteceu. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida? Acredito que ninguém tenha dúvida, professor. Tá, então só deixa eu ler esse textinho para acabar. Falta 4 minutos aqui para terminar a gravação, que é de um livro de história legal que eu achei, falando sobre Napoleão. Olha lá. Como homem, ele era inquestionavelmente brilhante, versátil, inteligente e imaginativo, embora o poder o tivesse tornado sórdido, que é aquela ideia que ele vai estabelecer como uma ditadura. Tá? Não, Babi, eu não fiz. Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Para o compartilhamento. Na primeira vez tinha mais gente presente, tinha mais de 20, agora tem 12. Eu vou tirar um print aqui da tela. Deixa eu salvar aqui, depois eu mando para o Gabi e o Gabi se vira depois. Tinha que ter feito isso aí na primeira parte da aula. Enfim, eu já fiz o print, já está aí a chamada. Então, voltando para cá. Como general não teve igual, como governante foi um planejador, chefe executivo soberbamente eficiente e um intelectual suficientemente completo para entender e supervisionar o que seus subordinados faziam. A galera gostava demais de Napoleão, porque ele era aquele cara que conversava com a galera, né? Talvez não tenha sentido fazer uma comparação dele em termos de grandeza com candidatos a esse título no século XX. Os homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi um pequeno cabo que galgou o comando de um continente pelo seu puro talento pessoal. Aqui é a ideia de meritocracia pura. O Napoleão, com 27 anos, já era general francês, com 30 anos governava a Europa. Olha só. E eu aqui tenho 34 anos e sou o que da vida, né? Todo jovem intelectual que devorasse livros, como o jovem Bonaparte o fizera, escrevesse maus poemas e romances e adorasse Rousseau, poderia a partir daí ver o céu como limite e seu monograma envolvido em lauréis. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição. Ser, os próprios clichês o denunciam, o Napoleão das finanças, o Napoleão das indústrias. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então, sem paralelo, de um homem comum que se tornou maior do que aqueles que tinham nascido para usar coroas. Foi o homem da Revolução e o homem que trouxe estabilidade, né? Estabilizou a Revolução Francesa. Os grandes monumentos de lucidez do direito francês, né? Porque a Constituição Francesa nasceu aí também, que é o tal do Código Civil Napoleônico. Os códigos se tornaram modelos para todo mundo burguês, exceto o anglo-saxão, foram os napoleônicos. Por quê? Essa ideia que a gente usa de peso e medidas de quilo e centímetro e metro, quem criou foi o Napoleão. O Napoleão criou um padrão dentro da Europa. Como a Inglaterra era inimiga, a Inglaterra seguiu aquelas coisas lá de onça, de pounds, né? Que só tem praticamente nos países de língua inglesa. Tem a ver com isso. A hierarquia dos funcionários, a partir dos prefeitos para baixo, das cortes, das universidades, o exército, o funcionalismo público, a educação e o direito, ainda tem formas napoleônicas. Ele trouxe estabilidade e prosperidade para todos, exceto para os 250 mil que não retornaram de suas guerras. Os britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania, mas em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o for em 1800, enquanto a maioria dos franceses era quase certamente mais rica. Ele destruíra apenas uma coisa, a Revolução Jacobina, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade, que é aquela ideia, né, da participação popular, do voto, né, da liberdade, do povo se erguendo a grandiosidade para derrubar a opressão. Tanto é que tem um outro dado que a gente pode usar, é que o Napoleão, na época do Napoleão, a gente tinha mais ou menos 400 jornais. Quando Napoleão assume o poder, esses 400 vão cair para 10, mais ou menos. Ou seja, a ideia é que o Napoleão ele perseguiu a liberdade, né? Ele vai acabar com a liberdade. Belezura, gente? Então, um grande abraço para vocês. A gente terminou, então, aqui Revolução Francesa e o Napoleão. Grande abraço, João Lucas. Até!